Boa noite. A partir de hoje, a TDM transmite a reportagem alargada do telejornal de sexta-feira, todos os domingos. Começamos este espaço com uma reportagem sobre o serviço de táxis. As queixas contra taxistas estão a aumentar, mas as multas nem por isso. O principal problema é a falta de fiscais. Eram 12, agora são 6. Esses fiscais dizem que saem por razões pessoais, mas alguns têm sido alvo de violência por taxistas. A TDM foi falar com passageiros, com taxistas e com o governo para dar conta do mau estado do serviço de táxis. É a reportagem que vai ver já a seguir. Sim, tive medo, tive bastante medo. Eu acho que ele também teve medo. E se estivesse sozinha, eu não sei o que é que teria acontecido. A pior experiência de Ana Macedo e Couto no interior de um táxi foi no passado sábado à noite. A arquiteta e outra pessoa apanharam a viatura no lobby do Venetian. O destino era a zona do Hospital Kieng Vu. O taxista conduziu até Macau a falar ao telemóvel e de forma insegura. Subitamente o táxi parou e entrou uma pessoa. Nós obviamente dissemos que não podia ser, que a senhora tinha que sair. Imediatamente eles começaram os dois aos gritos em inglês, portanto eles falam inglês, tiraram imediatamente o cartão de identificação do taxista do tablier. Ana telefonou para o número de emergência da PSP e disse a um agente que o táxi se dirigia para a zona do Kieng Vu. O caso poderia ter ficado por ali, não fosse um desentendimento em relação ao preço. O taxista pediu um valor superior ao que estava no taxímetro. Ana recusou pagar esse montante. Ele não ficou de todo satisfeito, não queria parar, acabou por parar mesmo à porta do Kieng Vu, entrada das ambulâncias, agarrou no ticket, saiu da porta e trancou o carro. E, portanto, deixou-nos trancados dentro do carro, ele e a senhora, com o cartão de identificação. Eu telefonei mais uma vez para a polícia a dizer, neste momento eu não consigo sequer sair dentro do táxi, estou trancada dentro do táxi. Entretanto, outros taxistas pararam na zona. Mas a polícia demorava até que uma agente passou ao pé do táxi. Ana aproveitou e gritou para chamar a atenção. Entretanto eu disse, tenho que abrir a porta porque eu estou trancada aqui dentro, isto não é legal, vocês não podem trancar aqui dentro, e a polícia obviamente não fez nada. Depois chegaram ao local outros agentes, mas Ana continuou algum tempo fechada na viatura. A situação piorou quando a mulher que entrou no táxi a meio do percurso acusou a arquiteta de agressão. Porque não acho normal esta situação em que eu sou trancada dentro de um táxi durante meia hora com polícia, agentes da polícia do lado de fora e que ninguém destranca a porcaria da porta. A arquiteta apresentou o caso à direção dos serviços para os assuntos de tráfego e está a ponderar apresentar queixa à polícia. O caso de Ana não é o único. Os residentes queixam-se dos taxistas e os turistas também. 係比較困難啲嘅，拒載亦都有咯，同時咧就係話車比較少咯，好少啊搭唔到啊，冇機會俾我搭啊。成千蚊啊，或者打風嗰陣時咧就收幾百蚊啊，比原來嘅車資高好多倍嘅。其實係非常之嚴重嘅，因為點解咧？因為澳門嗰個聲譽都俾佢踩低晒。你睇下，揦埋話1000蚊過海，500蚊去關閘，咁呢啲嚟講咧，根本上一種係唔係濫收啦，其實係狂搶啊！我啲妹喺拱北嗰度過嚟接部車跳標，佢唔跳，佢都要100蚊搭到嚟葡京喺關閘。有啲司機啊，提高下佢哋嘅質素咯，唔可以咁樣。Os residentes querem mudanças. Em junho foi criado um grupo no Facebook, Macau Taxi Driver Shame, para a partilha de experiências sobre o serviço de táxis. Em 3 meses, o grupo conquistou mais de 3.700 membros e deu origem a uma associação registada esta semana. Segundo o inquérito da Associação dos Passageiros de Táxi, a prática do chamado phishing é o maior problema. Phishing is the biggest problem in Macau. The taxi drivers illegally do not use the meter and they try and negotiate fares much higher than the actual fare. Taxi drivers should not do this. Taxi driver must, by law, take anybody who wants to get in his taxi wherever they want to go and must use the meter. A situação tem sido denunciada pelos meios de comunicação social de Macau e também pela imprensa de Hong Kong.
As queixas contra taxistas estão a aumentar. Até agosto deste ano, os serviços para os assuntos de tráfego receberam 1.997 queixas em relação ao serviço de táxis. Um número que é quase o mesmo das queixas apresentadas em todo o ano passado. Se as queixas são muitas, as multas nem por isso. Em 2014 foram aplicadas apenas 180 e no ano passado 476. Multas em relação a percursos mais longos, de cobrança abusiva e de atitude do taxista ou relacionadas com o documento profissional. Muitos casos não são punidos, pois, segundo o ATSAT, há queixosos que desistem do processo. Mas há outro problema, a falta de fiscais dos serviços para os assuntos de tráfego. Eram 12 e agora são metade. A ATSAT diz que saíram por razões pessoais e mudança de emprego, mas esses fiscais têm sido alvo de violência. Temos tido sempre uma grande dificuldade na implementação dos novos fiscais, dado que os fiscais foram sujeitos foram embatidos por carros, como os taxistas embateram-los e também há casos que foram batidos propriamente pelos taxistas. Desde o ano passado, em 100 casos envolvendo fiscais, foi preciso a intervenção da PSP. Em 9 casos, os fiscais foram insultados pelos taxistas ou tratados com violência e estão nas mãos dos tribunais. O Executivo propõe que a fiscalização ao serviço de táxis, exercida atualmente pelos fiscais da ATSAT, seja feita em conjunto com a PSP. É um dos pontos da revisão do regime jurídico do transporte de passageiros em táxis, cuja consulta pública terminou terça-feira. Entretanto, os poucos fiscais da ATSAT estão a ser apoiados por funcionários desses serviços que não têm poder para aplicar multas. Por causa da perda de fiscais, porque agora só existem no momento 5 a 6 fiscais, vamos disponibilizar trabalhadores do interno e dar-lhes formação para assim melhorar o trabalho. Quantos vai disponibilizar? Mais de 50. O representante da ATSAT calcula que sejam precisos mais 50 ou 60 fiscais para os 1.380 táxis em circulação. Os SAF irão iniciar o processo de contratação através de concurso, disse Long Ai-Va, mas não avançou uma data. Tony Kwok dirige a maior associação de taxistas de Macau. O presidente da Associação de Mútuo Auxílio dos Condutores de Táxi conhece bem a profissão. Afinal, guia um veículo há quase 40 anos. O taxista reconhece que há problemas. 呢個就係由於呢個賭場開放咗，賭權開咗，就好多自由行。啲自由行呢，就好多時就趕時間，咁樣司機就利用一個空間收多啲。咁如果今次可能收100，下一次因為覺得好易冇人差除到佢，咪收200啦。再冇人差除咪收300啦。A inflação e o número insuficiente de táxis também explicam a cobrança abusiva. Mas para Tony Kwok há um fator principal: a forma como são atribuídas as licenças de táxi. É um ponto em que todos concordam, governo, taxistas e passageiros. Basically, they all ended up being over $1 million patacas each. It's impossible to make that, and those licenses are for 8 years. It's impossible to make your money back on the meter. Foi há 2 anos o mais recente concurso público de atribuição de licenças de táxis. Foram concedidas mais de 200, com prazo de 8 anos. A oferta mais elevada foi de mais de 1.200.000 patacas. Quem detém a licença quer fazer dinheiro, por isso aumenta o preço do aluguer dos táxis. Para impedir que se faça especulação com as licenças, Kwok defende que o governo deve definir o preço e atribuí-las apenas a quem guia os táxis. 基礎裏邊，因為啲司機投唔到嘅，因為太高啦。咁當20萬啦，連埋架車連埋嘢都幾十萬，俾翻真係揸的士嘅。咁可能你譬如今次出年咧出200，咁可能有300個司機符合資格嘅，即係等申請居屋咁樣，符合資格咪抽籤啦。抽籤。係啦，冇錯啊。O dirigente defende que a licença seja atribuída apenas a taxistas com qualificação profissional em dia e que não tenham cometido infrações em 3 anos. Propostas que a Associação de Mútuo Auxílio de Condutores de Táxi apresentou ao governo. Kwok concorda com a existência de fiscais à paisana e com a suspensão ao cancelamento da qualificação de taxista.
mas argumenta que o problema só poderá ser resolvido se as tarifas aumentarem. A favor dessa medida está também o presidente da Associação de Passageiros de Táxi. To fix this industry, 3 things need to happen. The fares need to go up. I'm sorry, people of Macau, but you've got to pay more for your taxis. The licence cost needs to go down, and there needs to be effective enforcement. We can only have effective enforcement with a strong division within DSAT enforcing. Esta semana, a Associação de Andrew Scott realizou a primeira ação. O presidente entregou à DSAT um documento com propostas sobre o regime do transporte de passageiros em táxis. A associação concorda com as medidas apresentadas pelo governo na consulta pública, sobretudo em 2 pontos: agentes à paisana e uso de tecnologia. It's 2014. We've got these technologies out there. Let's use them. Let's use back-to-base GPS technology so DSAT can see exactly where every taxi is, and let's use audio recording and video recording of both taxi stands and inside the taxis. 咁我係贊成有錄音，唔贊成有錄影。我話咗俾你聽，因為其實錄音佢政府話俾我聽，只係有投訴嗰陣時先係攞呢段出嚟做證明啫。佢其他時間佢唔會。Mas nem todos estão de acordo. Há taxistas contra as gravações áudio dentro dos táxis. 400 assinaram uma petição contra essa medida. Também a Associação Novo Macau disse esta semana estar contra o uso de meios áudio no interior das viaturas. Receia que não seja respeitada a privacidade. Está lançado o debate sobre as futuras regras do transporte em táxi. Resta saber quanto tempo será preciso esperar para o novo regime entrar em vigor. A TDM pediu uma reação ao Governo sobre a situação dos táxis. Os serviços de turismo disseram-nos que estão atentos à necessidade de haver qualidade nos serviços de táxi prestados em Macau, enquanto cidade de turismo. Disseram ainda ter realizado ações de formação e de sensibilização para apoiar o setor. A TDM pediu ainda uma reação à Polícia de Segurança Pública sobre o caso de Ana Macedo e Couto. Quisemos saber se já foi iniciada alguma investigação, mas até agora não obtivemos resposta. Ficamos então por aqui. Para a semana há mais uma reportagem alargada. Tenha uma boa noite.